Boa noite. Vamos falar de crises emocionais hoje. Todo mundo aí cansadinho. Feriado deixou a gente mais cansado ou renovado? E aí? Boa noite, Penha. Vamos lá? Vamos começar a nossa live. Estamos incomodando um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre crises emocionais e como é importante falar das crises emocionais, né? Todo mundo fala muito de resiliência, de vencer, mas é importante que a gente aprenda a lidar com as crises, porque elas virão. As crises sempre vêm. E viver pensando que essa crise não virá é uma utopia, uma hipocrisia, porque a crise virá sim. Me contem, o som tá bom? A imagem tá legal? Tá tudo certo? Manda um legal aí pra mim. Me diz que tá tudo ok. E vamos embora. Temos bastante coisa pra conversar hoje, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje sobre a crise emocional. Primeiro, o que é a crise emocional? Muita gente tá me perguntando aqui no direct. Eu vou tentar responder todo mundo. E quero... Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Dayana. Legal ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. É uma honra ter mestres aqui na minha live, tá bom? Seja bem-vinda, Penha. Muito bem-vindo aí. Kelânia Alves. Sejam bem-vindos, Walter. Coisa boa ter vocês aqui. Vamos falar das crises emocionais? O que é crise emocional? Gente, a crise emocional pode ser qualquer crise, não só de ansiedade, mas também uma crise diante de uma mudança, diante de uma morte, diante de decisões a serem tomadas. Então, isso é muito importante. Boa noite, Daniele. Vamos lá? Vamos falar de todas essas crises hoje. Eu quero que vocês falem aqui na live qual o tipo de crise que vocês querem que eu fale, tá bom? Porque eu vou falar de várias coisas, mas o meu alvo é atender vocês que estão aqui comigo online, tá? Eu posso falar de um montão de coisa e não atender a vocês. Eu quero atender vocês, tá certo? Vamos lá. A crise emocional, ela acontece diante de diversas situações. Deixa eu só olhar aqui que tá chegando perguntas. Ok, vamos lá. E eu fiz um scriptzinho aqui, tava mandando um WhatsApp aqui pra minha produção. Estamos crescendo, hein, minha gente? Por falar nisso, que sucesso a aula online. Vocês me surpreendem. Cada vez mais. A aula online ficou massa. E a minha produção chegou, ó. Minha produção é meu esposo, minha gente. E eu vou botar o fone pra vocês me ouvirem melhor. Eu tô gravando e a gente sabe que tem ruídos. E vocês vão me ouvir bem melhor agora. E aí, digam aí se tá bom, tá? Melhorou? Melhorou o áudio? E aí, ficou melhor? Sim? Não? Digam aí pra mim se ficou melhor. Tudo certo? Então vamos embora. O bom de ao vivo, eu amo fazer ao vivo, porque vocês participam da construção da live, vocês vão falando. Melhorou, não foi, Daniele? Melhorou? Massa. Tá? Que eu tô gravando em casa e às vezes tem ruídos. E é bom. E também, eu tô com a filhinha doente, né? Semana passada eu precisei terminar um pouquinho mais cedo a live. E hoje também eu não consegui fazer a gotas de cura como eu gosto de fazer. Ela tá com um quadro viral bem pesado e a gente tá todo um cuidado. Então eu vou colocar o fone porque aí eu falo mais baixinho e não acordo ela. Eu acho que a live passada a gente se empolgou e eu falei muito alto. Então vai ser legal aqui, tá bom? E obrigada a todo mundo que ficou mandando direct. Ela, sua filha tá melhor. Ela, sua filha tá melhor. Gente, muito obrigada, tá? Ela tá melhorzinha, assim, está respondendo bem ao tratamento. É uma crise viral, não se preocupem, tá? Começou com a crise de garganta, mas era uma virose normal. Vamos embora? Vamos falar de crise? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma crise emocional? A crise emocional, a palavra crise, deixa eu dizer para vocês, ela vem lá do grego, que significa decisão, distinção, separação, ou seja, a crise se manifesta sempre que há uma necessidade de mudança. É como se o organismo da gente estivesse se acomodando a uma mudança. Vamos pensar,
Quando a gente está dirigindo e a gente precisa passar uma marcha, toda vez que a gente troca de marcha, o carro não se adapta a uma nova marcha, é como se a gente precisasse fazer isso com a nossa mente. É como se estivesse passando por uma mudança e o nosso corpo, a nossa mente precisasse se adaptar. Essa adaptação ela pode gerar uma crise. Essa crise pode ser rápida, você pode se recuperar rápida da crise ou não. Tem pessoas que passam muito tempo em crise, gente. Tem pessoas que terminam um relacionamento e logo já está namorando novamente, até casando novamente. Tem pessoas que terminam um relacionamento e ficam em crise durante 5 anos, 10 anos. Então, vocês que assistiram a minha aula, esse é o meu questionamento. Por que essas pessoas têm e essas outras não conseguem ressignificar tão rápido, não é? Cada pessoa tem a sua história. E num curso que a gente vai começar em janeiro, eu vou aprofundar isso. Mas aqui a gente vai dar uma introdução. A gente nunca consegue aprofundar aqui no Instagram, mas eu vou dando os caminhos e vocês aí vão elaborando, vão procurando cursos, vão fazendo terapia, enfim, vão se aprofundando da forma que vocês conseguirem, tá bom? Então, a palavra crise vem de decisão. Assim, nós podemos ter várias habilidades sociais, habilidades manuais, vários tipos de habilidades, mas eu vou contar uma coisa para vocês, particularmente. Eu creio que aprender a manejar momentos de crise é uma das habilidades mais importantes que nós podemos ter. Não tem nada pior do que no momento de uma crise você não saber lidar com ela. E sabe uma coisa que eu ouvi esses dias? Além da crise que estamos passando, nós temos outra crise porque esperamos que o outro dê conta da nossa crise. Nós esperamos ser acolhido pelo outro. Não é verdade? Vocês também sentem isso? Alguém se identifica? Nós esperamos que o outro nos acolha no nível que nós precisamos e aí nós temos uma crise dentro da outra crise. Mas tudo bem, vamos continuar seguindo, explicando o que é a crise, tá bom? Diante de situações de vulnerabilidade social, perdas, o que mais? Divórcio, lutos, rejeição. Vocês mandaram as crises para mim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Instagram e eu vi que foi bem pesada, né? Umas crises que vocês tiveram esse ano e eu espero que vocês estejam ressignificando bem, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não me senti amada, me senti pequena, fui abandonada, tive crise de ansiedade. Eu tô lendo o que vocês mandaram pra mim, tá? Completei a mesma idade que a minha mãe faleceu. Olha só, quanta coisa que dá pra gente falar hoje aqui. Tive várias... Ansiedade foi o topo, né? A crise de ansiedade a gente vai ter que falar porque foi o que vocês mais me pediram. Mudança no sistema de trabalho, gerou insegurança, lembrar do passado, fui abandonada, já falei, não me senti amada, já falei também. Então vamos embora, vamos falando devagarinho por que nós temos crise, tá bom? E isso é importante você saber, no momento da crise nós precisamos ter calma para lidar com ela, tá? Vamos lá. Existem algumas pessoas que acreditam que já está determinado se nós vamos ser resilientes ou não, tá? Eu sou totalmente contra esse conceito. Eu acredito que sim, é possível a gente ressignificar o trauma e mesmo que você tenha uma predisposição a crises, isso existe. Gente, isso existe. Algumas pessoas têm uma predisposição maior, têm uma vulnerabilidade emocional maior a ter crises. Por que isso acontece? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Isso acontece por 2 motivos, tá? O primeiro motivo pode ser genético, sabia? A tendência de não lidar com crise pode ser genética. Por quê? Uma crise de ansiedade pode ser genética. Crise de depressão pode ser genético também. Uma crise psicótica, que vocês pediram para eu falar também, vocês estão ficando no nível bem elevado, né? Pedindo para falar de crise psicótica aqui, que é aquela crise que gera alucinação, enfim, auditiva, visual, quando as pessoas ouvem o que ninguém mais está ouvindo, ela está ali alucinando, delirando, né? Aquilo ali já passou do nível neurótico, já está no nível psicótico. Eu vou tentar entrar nisso também, me lembrem, caso vocês vejam que está terminando a live e eu não falei, tá bom? Existem vários tipos de crise. E sim, a crise psicótica pode ser herdada,
Vários tipos de crise podem ser herdados. E outra coisa, outro fator, a forma como a sua família maneja a crise, a forma como você viu a sua família manejando as crises, porque toda família já passou por crises, não é verdade? A forma como a criança cresce vendo aquilo, ela pode ser também um fator determinante. Determinante que eu digo, não é determinante fechado esse destino, tá? É uma determinação, mas que sim, eu acredito e eu provo todos os dias nos depoimentos dos meus pacientes e dos meus alunos, que sim, é possível remanejar isso, tá bom? Se não fosse possível, gente, eu mudaria de profissão. Você já pensou que frustrante você trabalhar com uma coisa e não ter resultados? Não, é possível sim, é possível ressignificar, mesmo que haja um histórico desfavorável na sua família, mesmo que a sua família não saiba lidar com crises, tá bom? Por exemplo, um pai adoece, toda a família se desestrutura, porque não sabem lidar com a crise. Crise financeira gera várias outras crises. Então, a forma como você viu a sua família enfrentando a crise, sim, pode determinar se você vai resolver bem as suas crises ou não. Se você for seguindo no nível inconsciente. Mas a partir do momento que a gente para, tem um momento de autoconhecimento, começamos a reformular isso, aí isso muda, tá? E como é que eu faço isso, Elia? Gente, eu não consigo falar tudo aqui pelo Instagram. Inclusive hoje é o último dia do curso, tá lá aberto a matrícula e o curso eu vou aprofundar só como vencer as crises. Lá a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? São 4 módulos, 20 aulas e vai fechar hoje de meia-noite. O link tá na bio do Instagram. Depois de meia-noite já era, não vou abrir mais, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se tem perguntas. Não, acho que não. Deixa eu ver, Vanessa falou que sim, muitas vezes depositamos nossas expectativas nos outros. Muitas vezes, Vanessa, e a gente acaba criando 2 crises em uma crise só. Então vamos lá. Eu estava falando, né, que é importante a gente entender que as pessoas, diante de um desafio da vida, diante de uma mudança, podem ou não desenvolver a crise, tá certo? Quando uma pessoa, gente, por favor, eu queria pedir isso a vocês, meus seguidores formigas, meus alunos formigas, quem assistiu a aula online ao vivo entende o que eu tô falando. Quando você vê alguém em crise, ou alguém que passou anos em crise e não saiu, por favor, não julga, tá? Não diz, que pessoa boba, ainda tá lembrando do namorado, que pessoa boba, ainda tá numa crise de ansiedade há 10 anos, de depressão. Não julga, ninguém sabe a dor do outro. A gente não sabe o que tá passando ali, então, por favor, não faz isso, tá? Não é questão de falta de inteligência, nem de fraqueza, não é nada disso. Mas é alguém que precisa buscar ajuda. Precisamos orientar essa pessoa a buscar ajuda. No meu curso mesmo, eu vou dar uma aula inteira de como ajudar as pessoas, porque, gente, nós muitas vezes atrapalhamos o outro na hora da crise. Nós precisamos ter o manejo de lidar com alguém que está em crise, tá bom? Vamos lá. Pessoas que demonstram enfrentar crises de peito aberto, entram na crise, se permitem entrar na crise e depois se recompõem. Essas são as pessoas consideradas resilientes, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei isso acho que em alguma live. As pessoas entram no namoro, acaba, não dá certo, fica traumatizada e aí diz, nunca mais eu namoro. Isso não é uma atitude resiliente. Mas se a pessoa diz, eu vou enfrentar essa fossa, eu vou lidar com isso e depois eu me dou a oportunidade, sim, isso é uma atitude resiliente. Da mesma forma, falar assim, tô nem aí, vou namorar logo, procurar logo alguém para esquecer isso, não é resiliente. Você está tentando disfarçar uma culpa, disfarçar um luto e isso não vai ser legal. Em algum momento essa conta vai vir, tá bom? Vamos lá. Gente, não vou falar os nomes, tá bom? Para vocês sentirem mais à vontade para conversar aqui na live. Vamos lá, uma pessoa está falando aqui. Fui desafiada esse ano a uma mudança de sistema no trabalho. Tive medo e me estressei muito. Vamos falar disso? Vamos lá. Quando nós estamos diante de uma mudança, o que acontece com a nossa mente? Lembra que eu falei do carro agora em pouco? Nossa mente precisa se adaptar. Toda vez que nós entramos diante de um desafio novo, ou uma perda, ou um emprego novo, ou algo que você não sabe fazer,
você começa a se organizar para enfrentar esse desafio. Só que aí, o que acontece, Adriana? Nós vamos se enfrentando, mas vamos batendo de frente com as nossas crenças limitantes. O que é isso? Eu quero aprender, mas a minha mente diz: você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Lembra que você ouviu isso de fulano, de cigano e tal e tal? Você não vai conseguir. E aí começa a crise, porque a sua mente está lutando para se adaptar, mas as suas crenças estão vindo e te falando o contrário. Agora imagine essa crise dentro de você. E vem a terceira crise. Você quer mostrar para o seu chefe que você é boa, porque você realmente é. Para você estar nesse cargo, você é competente para isso. E você quer mostrar porque nós, seres humanos, buscamos aceitação 24 horas. Por mais que as pessoas digam: não tô nem aí se eles me aprovam ou não. Não é verdade. Nós, seres humanos, procuramos aprovação 24 horas. E nós queremos sim a aprovação do nosso chefe. Nós queremos sim que a nossa equipe diga: foi massa, teu trabalho foi legal. Então, assim, começa a crise daí. O que fazer? Primeiro passo. Precisamos equilibrar esses pensamentos. Nós precisamos organizar eles, entender o que está acontecendo naquele momento. Então, deixa eu responder a pergunta aqui de Simara. Como podemos ajudar pessoas assim? Então, Simara, aqui pelo Insta eu não consigo falar muito, mas eu vou tentar correr e dar uma pincelada no que eu vou falar, no que você quer que eu fale, tá? Nesse momento, eu vou falar para você e para você ajudar outra pessoa. Nós precisamos ajudar a outra pessoa ou nos ajudar a organizar o pensamento. Nós precisamos detectar quais são as crenças limitantes. Nós precisamos entender por que nós não evoluímos e o porquê estamos naquela crise. Tá? Então isso é muito importante. Existem várias técnicas para fazer isso, minha gente. Existem técnicas para você fazer um momento de autoconhecimento. Existem técnicas para que você possa ir além do que você está pensando, quebrar essas crenças limitantes, tá? Eu vou falar uma bem básica aqui. Existem várias técnicas. No curso eu vou dar bem detalhadozinho. O pessoal do curso está aqui online. Eu estou muito feliz, tá? Gente, o curso acaba hoje, tá? Meia-noite já não vai ter mais opção. Quem não se inscreveu agora, não sei se vai ter outra turma, nem sei se quando que eu vou fazer outra turma, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Uma questão importante é escrever. Escrever o que está sentindo, o motivo e falar um conselho para si. Essa é uma técnica que eu criei, tá? Então fazer isso por quê? Porque você organiza os 3 pilares que estão em confusão. O que você tem que falar para o outro, o que você está falando para você e sua crença limitante, tá bom? Não dá para aprofundar muito, mas dá para quem já vem acompanhando, dá para se ligar e organizar, tá bom? Vamos lá. Depois que a ficha caiu, de não sair do comodismo e abraçar as novas oportunidades. Gente, sair da zona de conforto gera crise, mas toda crise é positiva. Toda crise pode sim trazer alguma coisa positiva para você. Ele até de um trauma, até de uma violência, até de uma perda, sim. Qualquer crise pode sim ser transformada em algo bom, algo útil, algo que dá pra gente aprender alguma coisa, tá bom? Acredite, é possível. Eu não estaria falando se não fosse possível, tá bom? Vamos fazendo perguntas aí. Gente, a transmissão da Célia travou, a de vocês também? Não, a pessoa dizendo que aqui tá tranquilo. Célia, procura outro lugar aí. Pode ser que tenha sido aí a sua transmissão, tá bom? Então vamos falar das outras crises. Deixa eu falar da crise de ansiedade. Eu acho interessante, muita gente fala da crise de ansiedade na internet e fala assim: a ansiedade é o excesso de futuro. Tá, mas me fala onde é que tá o botãozinho para eu apagar esse excesso de futuro, porque aí eu quero ele urgente, porque eu tenho muitos pacientes precisando urgentemente. Não tem. Eu quero falar não só da ansiedade, eu quero falar da crise. Hoje é dia de falar de crise, tá? A crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela se manifesta de várias formas. Pode ser através de pânico, pode ser através de pensamentos de morte, do tipo: esse metrô vai quebrar agora e eu vou morrer. Pode ser do tipo: tô deitada em casa, esse teto vai desabar, minha filha vai morrer, meu filho vai morrer, como é que eu vou fazer? Sim, gente, isso é um pensamento ansioso. E a crise de ansiedade é quando você embarca nesse pensamento e você começa a sentir a crise.
Como assim, Elia? Coração acelerado, sudorese, palidez, tontura e muitas outras características que fazem a gente se sentir como se a gente fosse morrer ou como se a gente fosse adoecer. Então, isso tudo é crise de ansiedade, tá? Todo mundo fala ansiedade, tô ansioso, gente, mas a crise de ansiedade é coisa séria. A crise de ansiedade, tá? Ela vem e ela paralisa o que a pessoa está fazendo, tá bom? Então, assim, é importante que cada pessoa identifique se a sua crise de ansiedade está relacionada a quê? Qual foi a janela que abriu a ansiedade de vocês? Qual foi o gatilho que abriu a crise de ansiedade de vocês? Vocês já passaram por crise de ansiedade? Eu tenho relatos de crise de ansiedade pesadíssimas. Pacientes que passaram por crise de ansiedade bem ruins. E o problema, gente, da crise de ansiedade é que depois que ela passa, o paciente tem medo de ter medo. Essa nomenclatura, ela existe, tá? Na psicologia. O que é o medo de ter medo? É o medo de ter uma crise. Então, a pessoa fica tentando se limitar, a pessoa tenta ali não voltar no metrô, não voltar naquele ambiente que ela andar de ônibus, de avião, porque ela teve a crise ali. Então, ela fica tendo medo e então ela não sai, ela não faz mais nada. Então, medo de ter medo. O que a gente pode fazer na ansiedade? O que a gente pode fazer na crise de ansiedade? Primeiro, é muita coisa para falar de crise de ansiedade. Eu vou tentar dar uma diquinha aí para vocês. Pessoal do curso, fica tranquilo, tá? A gente vai aprofundar isso no curso. Mas aqui eu vou tentar dar alguma dica que dê para vocês fazerem. No momento eu vou dar a mesma dica, então. No momento da crise de ansiedade, você pode escrever o que você está sentindo também, tá? E aí, a partir daí, você tentar relaxar. Uma coisa importante é você lembrar, a crise de ansiedade vai passar. A crise de ansiedade é crise mesmo, ela não passa de 5 minutos. E você dá conta de vencê-la. Eu peço para que você não faça nada no momento da crise, não corra, não faça nada. Quando você estiver na crise de ansiedade, aquele pensamento de morte, aquela agonia, aquele mal-estar, por favor, sente num lugar seguro e espere passar. Procure algo bem bonito para ficar olhando, mesmo que seja uma formiguinha, mesmo que seja apenas uma nuvem, mesmo que seja uma foto, mas foca em alguma coisa e não sai daquele lugar. Se sinta seguro onde você está, tá bom? A crise de ansiedade, ela é terrível. A pessoa não acha que vai morrer, ela tem certeza que vai morrer. Então, muita gente achou isso uma piada, gente. Se você nunca teve uma crise de ansiedade, nunca tire onda de quem teve. A crise de ansiedade é pesadíssima. Eu não desejo isso pra ninguém, tá bom? GK Ferro, Elia fala sobre as crises paranoicas. Me fala exatamente o que você quer que eu fale de crise paranoica, porque crise paranoica é uma coisa muito grande. E eu quero que você fale exatamente o que você quer, o que você está vivenciando, para mim vai ficar melhor, tá bom? Senão a gente vai ter um tempo bem grandão falando só de crise paranoica. Tenta me explicar exatamente para eu já explicar algo que seja útil, tá bom? Vamos lá, outra pessoa. Tenho crise, tipo, quando recebo uma notícia ruim, morte de alguém, ou alguém cai na minha frente, começo a sorrir muito, sem controle, e depois começo a chorar. Crise de riso no momento errado. Vamos falar de crise, mas é uma crise de riso, mas é no momento errado. Vamos lá. Adriana, falei o nome, né? Vamos lá. Quando nós estamos nervosos, nosso corpo ele pode reagir de qualquer forma. Eu não gosto de trabalhar, de tentar anestesiar suas reações. Eu sei que tem alguns profissionais que gostam, eu não gosto. Se você tem uma reação de crise de riso, essa é você, tá? Então, claro, a gente vai aprender a lidar com isso, mas eu não tenho algo de eliminar essa sua reação. Então, a crise de riso, ela vem quando a gente está muito nervoso. E tudo bem, Elia, mas o que é que os outros vão pensar? Paciência, você se conhece. Agora, uma dica para não ter a crise de riso é ter suas emoções trabalhadas antes. É a história da formiguinha e da cigarra, que o pessoal que assistiu a aula anterior, a aula online, sabe? Então, é se prevenir antes, porque ali na hora que a pessoa cai, ali na hora que a pessoa morre,
que você recebe a notícia de morte, você já está estável, você vai ter a reação sim, porque ninguém é robô, nem é anjo, mas ali, como suas reações já vão estar mais estáveis, você não vai ter uma reação tão pesada, tá, Adriana? Então, o conselho que eu dou para você é estar trabalhando diariamente, tá bom? Vamos lá. Tem mais perguntas? Perguntem, tá bom? Eu vou seguindo aqui, mas eu quero que vocês perguntem se vocês tiverem alguma dúvida. Uma coisa importante que eu amo ressaltar. A crise emocional não tem nada a ver com questões financeiras. Então, uma pessoa pode ser muito rica, estar tudo bem financeiramente e ter crise de ansiedade. Ele é sério, a pessoa não tem nenhum boleto atrasado, tem crise de ansiedade? Sério, gente. Tranquilo. Como pode ter uma pessoa com vários problemas financeiros e não ter crise de ansiedade, tá? Isso não é algo determinante, tá bom? Vamos lá. GK, eu preciso que você diga mais ou menos o quê? Qual é a paranoia dele? Ele tá ouvindo voz, a pessoa tá vendo? Foi depois de que a sua crise? Me conta. Pra eu tentar entender, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, uma coisa bem importante. Quando o trauma não pode ser abarcado, ou traduzido pelo sistema psíquico, ele provoca uma aniquilação da vida mental. Então aí a gente já não está falando de uma crise básica, a gente está falando de uma crise mais forte, que eu também vou falar dessa crise mais forte hoje. Deixa eu repetir isso é muito importante. Quando o sistema psíquico ele não consegue acolher aquele trauma, ou seja, o trauma é muito grande, e o sistema psíquico, a sua mente, não consegue elaborar aquele trauma, ou aquele trauma não consegue ser elaborado e não consegue ser traduzido em palavras, isso pode acontecer um aniquilamento da vida emocional. Então aí eu já vou ajudar e vou entrar no que GK quer falar. Eu vou dar uma geral sobre crise paranoica, tá bom? E aí você me diz depois se é realmente isso que você quer saber, tá? Quando uma pessoa sofre um trauma, geralmente as crises psicóticas, elas estão relacionadas a excessos. Excesso de cuidado também adoece, ou abandono, tá? Um excesso. Então aquela pessoa não sabe lidar com a crise, muitas vezes. Não é porque ela não quer lidar com a crise, tá? Ela tem um funcionamento diferente. E aí, no momento que o sistema psíquico dela não consegue abarcar o trauma, não consegue abarcar aquela situação, ela tem crises psicóticas. Uma pessoa psicótica, ela dá sinais de psicose, geralmente, desde a adolescência, tá? Então, muita gente pergunta, eu vou enlouquecer, eu tenho certeza que eu vou enlouquecer. Gente, calma, não é assim que uma pessoa enlouquece. E se acontecer uma crise psicótica, hoje já tem como controlar, tá bom? Já tem medicação, já tem tratamento, então não tem por que a gente se desesperar. Por isso, muita gente me fala isso, eu vou enlouquecer, eu não vou dar conta disso, eu vou ficar louco. Gente, não é assim. A depressão, a ansiedade, ela está dentro de um quadro de neurose, não faz parte da psicose. A psicose já é outra instância, já é outra personalidade, tá? Então a gente tem que tentar separar um pouco. O que é a crise o que acontece? É muito né? O que acontece paranoica? O que acontece na crise paranoica, né? Cada pessoa tem uma linguagem diferente. O que ela está ouvindo, o que ela está vendo faz parte do funcionamento dela. Por exemplo, deixa eu compartilhar uma paciente com vocês. Eu atendi uma paciente que estava em surto psicótico, né? E ela estava ouvindo uma pessoa reclamando com ela, tá? Porque ela estava fumando. E essa pessoa não existia. Ela estava num delírio. Então essa crise ali naquele momento, a pessoa estava bem, nunca teve nenhuma crise. E de repente, mais ou menos uns 50 anos, ela já tinha, e ela começou a ouvir isso. Gente, quem era aquela voz reclamando dela estar fumando? Podia ser a voz da mãe dela, podia ser a voz dela mesma reclamando com ela. Então a gente nem sempre pode tirar totalmente o sintoma, porque aquele sintoma pode ser ela, pode ser dela. Nós vamos cuidar disso,
tá? Então, muito cuidado. Quando a pessoa está em crise, isso não existe. Não, existe para ela. Então, tem que ter muito cuidado. Quando a pessoa está ali na crise, viu, GK, você que me perguntou sobre a crise psicótica. No meio da crise, a gente não deve banalizar. A gente precisa dar para a pessoa a entender que nós acreditamos nela, que nós entendemos que ela não está mentindo. E é possível a gente dizer isso para ela e fortalecer o ego daquela pessoa. No momento da crise, o que a pessoa não precisa de alguém para dizer que ela está mentindo, para dizer que isso é frescura. Nós precisamos fortalecer a mente daquela pessoa, o ego daquela pessoa, tá bom? Então vamos lá. Outra crise que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. Quando alguém me pergunta sobre a minha mãe, eu não consigo falar dela sem chorar. Célia, tudo bem, né? Eu lembro que uma live você falou aqui que sua mãe faleceu há pouco tempo. Lembre-se, os 6 primeiros meses são os meses que nós vamos ter mais crises. E depois vai começar a se organizar. Mas não deixa de falar da tua mãe, tá? Toda vez que tu fala, foi como eu falei agora. Se a gente não consegue colocar esse trauma em palavras, se a gente não consegue abarcar isso em palavras, traduzir em palavras, o nosso sistema psíquico pode ser aniquilado. Então nós precisamos colocar para fora. E como é que o sistema psíquico pode ser aniquilado? Através de crises. Então, se você tem uma tendência neurótica, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de depressão. Mas se você tem uma estrutura psicótica, então pode ser uma crise de esquizofrenia, uma crise de delírio. E assim a gente vai seguindo, cada um tem a sua estrutura, tá bom? Uma pessoa tá falando aqui, sinto muito culpa por não ter feito mais coisas pela minha mãe. Gente, que legal, eu quero falar dessa culpa, que pode ser uma coisa que muita gente pensa aqui. Veja que sacada incrível. Existe um autor que ele começou a atender várias pessoas depois de desastres, por exemplo, tsunamis, terremotos, e ele começou a perceber que as pessoas que perdiam parentes que amava começavam a se sentir culpados pela morte daquelas pessoas e começavam a ter crises emocionais. Gente, alguém é culpado por ter um terremoto, por ter um maremoto, uma tsunami? Ninguém é culpado disso. Então, Célia, escuta isso. Esse pesquisador, ele conseguiu uma resposta para aquilo. A dor da impotência, olha só, é muito legal, essa psicologia, ela é linda demais, sou muito apaixonada por ela. A impotência, a dor da impotência, de não poder fazer nada para mudar a morte daquela pessoa que a gente ama, é tão grande, que o nosso psiquismo aciona uma dor menor. E essa dor menor, no momento, é a culpa. Por isso, toda vez que perdemos alguém que amamos, nós nos sentimos tão culpados. Nós inventamos culpa. Claro, sempre vai ter, poderia ter feito mais. Claro, tudo bem, a gente poderia ter feito mais. Mas olha que sacada legal. Quando você estiver se sentindo culpado, lembre-se, a dor da impotência está tão grande. A dor de você não poder fazer nada, da vida não está nas suas mãos, é tão grande que a sua mente, por mecanismo de defesa e cuidado, aciona uma dor um pouco menor que a culpa. Então, vá trabalhando a culpa devagarinho, mas lembre-se que essa culpa está ali lhe protegendo. Veja que loucura, né? Mas ela está ali lhe protegendo. Então, todo mundo que está aqui, que se sente culpado pela perda de alguém, ou por um divórcio, ou alguma coisa do tipo, saiba que a sua mente provavelmente está trabalhando na dor da impotência. Então, ela está elaborando aquela dor. Enquanto ela está elaborando aquela dor, ela está acionando a culpa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês saibam que nem toda culpa que está na sua mente, ela é real. Você não precisa aceitar ela totalmente, tá bom? Pode ser que essa culpa seja um mecanismo de defesa para cuidar de você. Então, você não precisa aceitar. Eu tenho uma ilustração que eu amo dar. Quando a gente assiste o vídeo do YouTube, sempre tem uma propaganda antes, não é verdade? E qual dessas vocês já compraram? Eu nunca comprei propaganda do YouTube. Nunca. Então, assim, nem toda propaganda da nossa mente nós precisamos comprar. Nós precisamos aprender a pular um anúncio. Estou me sentindo muito culpada. Peraí, mas realmente eu sou culpada disso? Peraí, isso realmente é real ou é um pensamento disfuncional? Combinado? Massa essa sacada, não é, gente? Da impotência. Aprenderam mais uma, não foi? Legal, vamos lá. Compartilhem cura, gente. Quanto mais a gente compartilha conteúdo,
O pessoal diz, tu passa muito conteúdo na live. Gente, quanto mais eu compartilho conteúdo, mais eu ganho. Eu dou o melhor de mim mesmo. Vamos embora, vamos perguntando e eu vou respondendo, tá? Eu não consigo aprofundar muito aqui, mas no curso, que inclusive encerra hoje, de meia-noite, o curso de resiliência, de cuidar das suas crises e aprender a lidar com suas crises de forma aprofundada e ajudar outras pessoas a lidar com suas crises, encerra hoje. O link está na bio, vai lá, passa o cartão, divide em 12 vezes, mas entra em 2020 mais fortalecido. Gente, se vocês vão entrar em 2020 igual a entrar em 2019, o ano de vocês vai ser igual. Mas se você tem atitudes diferentes, já começa a se fortalecendo, nós vamos ter resultados diferentes, tá bom? Vamos lá, outras pessoas aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Boa pergunta, Adriana. Vamos lá. Porque tem pessoas que têm crise do tipo, fica tremendo, as mãos ficam paralisadas e sem até falar, às vezes. Vamos lá. Foi como eu falei, a mesma história da crise de riso. Cada pessoa tem a sua própria reação. Mas se aquela pessoa já vem diante de um nível de estresse elevado, a reação dela vai ser maior. Se ela não está trabalhando aquele estresse, ela acha que aquele estresse vai passar, tudo bem, vamos deixar esse estresse passar. E vem um outro estresse, com certeza aquela pessoa vai ficar mais sensível. As mulheres, elas vão se identificar comigo. Durante o período da TPM, nós ficamos mais sensíveis. Sensíveis a quê, Elia? A chorar, a ter sustos, inclusive. A gente pode levar um susto normalmente durante o nosso dia. Mas se estivermos na crise da TPM, chamei de crise de TPM porque às vezes é uma crise, às vezes a pessoa faz uma brincadeira e a gente toma um susto bem grande. Por quê? Estávamos mais sensíveis naquele dia. Então, às vezes nós recebemos notícias ruins e não temos essa reação. O que vai determinar isso? O antes. Lá vamos nós para a história da formiga e da cigarra novamente. O que acontece na formiga? Ela tem reserva de alimento para enfrentar o inverno, porque o inverno sempre vai vir, minha gente. O inverno sempre virá para todo mundo. Seja essa pessoa boazinha ou não, ele sempre vai vir. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa armazenar dias bons, coisas boas, para que a gente, no momento da crise, a gente não reaja dessa forma. Mas sim, Adriana, tem pessoas mais sensíveis e essas pessoas precisam trabalhar isso, tá? No curso eu vou falar dessas pessoas mais sensíveis também, tá? Deixa eu falar outra pessoa aqui. Antigamente eu tinha bastante crise de ansiedade, me isolava e comia muitos doces. Com o passar do tempo, aprendi a lidar com isso, lembrando de todas as coisas boas que já aconteceram. Olha só, olha que coisa maravilhosa, Simara, veja só. Gente, não tem nada melhor do que a gente aplicar uma técnica que nós mesmos criamos e funcionou. E podemos agora passar para outras pessoas e é isso que Simara está fazendo agora. Vejam só, ela está me contando que ela tinha muita crise de ansiedade, se isolava e comia muitos doces. Mas depois ela aprendeu a lidar com isso. De que forma? Ela criou uma estratégia mental. Simara, isso se chama coping. Sabe, vocês já assistiram aquele filme O Náufrago? Lembra que ele pega uma bola e chama aquela bola de Wilson? Né? Isso vira uma piada e tal, mas olha, ele cria uma estratégia, de autoria dele. E eu vou estimular muito vocês no curso a criar isso, tá? Mas não vou falar do curso aqui, porque o pessoal da turma já está aqui, eu vou falar lá no curso, tá bom? Em janeiro a gente começa. E olha, isso se chama coping. É uma estratégia que nós criamos para lidar com a nossa ansiedade. Claro, se a gente usar uma estratégia de alguém que deu certo, também funciona, também é uma cópia. Mas se você mesmo criou, ou alguém criou e deu certo, nossa, é melhor do que de livros, né? Então, ela lembrava, gente, das coisas boas que já tinham acontecido e isso acalmava ela. Não significa que isso vai acalmar todo mundo. Mas, ó, uma dica para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem já teve uma crise psicótica devido a um transtorno, poderá voltar a ter outras crises? Sim. Está fazendo tratamento? Está tomando medicação? Veja só, nós sempre temos tendência a voltar à nossa crise anterior. Já teve crise de ansiedade? Tem tendência a voltar a ter. Já teve crise de depressão? Tem tendência a voltar a ter. Já teve uma crise psicótica? Tem tendência de voltar a ter. O que a gente pode fazer para prevenir? Terapia, em alguns casos medicações. Tá bom?
Então, a gente precisa ter algumas estratégias de fortalecimento emocional para isso. Então, a gente precisa saber qual é o nível. E se for uma crise psicótica, tá? Precisa ser controlado com antipsicótico. É a medicação, tá certo? Um psicótico, ele não é mais marginalizado. Eu tenho vários pacientes que trabalham normalmente, tomam um antipsicótico. Inclusive, gente, tem aí um índice de que os primeiros lugares de concurso são dos esquizofrênicos. E aí o pessoal que está estudando. Então, isso não tem nada a ver com incapacidade, tá bom? Claro, incapacita para algumas coisas, mas não incapacita da pessoa viver, tá bom? E a incapacidade geralmente é durante a crise, certo? Então, precisamos ter esse cuidado quando a gente fala de crise psicótica. Eu tô achando tão interessante, vocês não estão perguntando se vocês podem surtar, vou nem despertar vocês. Se vocês quiserem perguntar, vão perguntando aí. Mas estou achando legal você falar da crise psicótica, porque é algo que muita gente tem dúvida e pouco é esclarecido. A crise psicótica é uma tendência genética e que é estimulada pelo meio externo. Então, isso pode acontecer sim, se você tiver uma tendência genética, e ela pode ser controlada sim. Mas, se não for tratada, pode voltar, tá bom? Uma pessoa está falando aqui. Eu, quando tenho crise de ansiedade, fico sem apetite. Olha que interessante. Uma pessoa aqui acabou de relatar que quando tem crise de ansiedade, comia doces. Uma outra me fala que perde o apetite. Então, vocês veem como é interessante lidar com o ser humano. Cada pessoa tem a sua história e perde e fica sem apetite. Geralmente, as pessoas que perdem o apetite, elas têm a tendência a se isolar. E as pessoas que comem bastante, elas estão procurando afeto. Você sabia que quem fica ansioso e fica comendo doces, a mente também tenta substituir o afeto por doces. Ela entende que doce é um pouco de afago, um pouco de alento. E aí substitui o doce por carinho. Então, se você tiver carinho, talvez você não precise tanto de doces, tá bom? Então, se você não tem carinho de outra pessoa, seja você a pessoa a fazer carinho em você, a falar palavras carinhosas, palavras de amor próprio para você. Gente, a nossa live já tá em 45 minutos, já o Instagram me derruba. Vamos lá, tô falando que não dá tempo de responder tudo, mas vamos falar o principal, tá bom? Vocês têm alguma pergunta a mais? Deixa eu ver aqui. Eu quero falar com um pessoal que me fez pergunta lá do Instagram, tá bom? Olha a Nena, linda você também, Nena. Que bom que você tá aqui hoje. Deixa eu olhar lá. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando lá no Instagram, fazendo pergunta deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Uma pessoa falou que teve crise de ansiedade. Vou responder. Eu vou priorizar quem tá aqui na live, tá bom? Mas aí, se vocês me perguntarem, eu vou lá para o pessoal do Instagram, que estão as perguntas no chat. Vamos lá. Tem uma pessoa falando aqui. Também tenho crise de ansiedade. Sou muito ansiosa pelo que nem aconteceu. Isso é ruim? Me diga você. Isso é ruim para você? Se isso não te trouxer nenhum problema, tudo bem. Se isso está te travando, se isso está trazendo algum prejuízo na tua vida, aí sim, é ruim. Entendeu? A gente só pode falar se é ruim se for ruim para quem está tendo a crise. Se a pessoa diz que está tudo bem, você deixa a pessoa tendo crise? Sim. Se a pessoa diz, de boa, por que eu vou mexer nisso? Se ela está tranquila nisso, vocês entendem? Então vamos lá. A questão de sofrer por ansiedade, o medo que isso traz pra gente é que isso pode evoluir. A ansiedade começa com pensamento, depois começa com atitudes e depois tem a crise de ansiedade. Crise de ansiedade, gente, não é só tô ansioso para viajar, não é isso. A crise de ansiedade, ela gera taquicardia, sudorese, pensamentos de morte, pensamentos de tragédia, pensamentos caóticos, tá? Então, pensamentos de que vai acontecer algo grave. Então, tudo isso é crise de ansiedade. Se tá nesse nível já a tua crise, vamos cuidar, tá? Para não deixar evoluir. Quanto mais jovem nós tratamos, melhor. Na terceira idade, que agora já temos a quarta idade, não é? Na fase idosa, nós podemos sim tratar, não tem problema nenhum. Mas sim, vai ter mais resistência, mais mecanismos de defesas, mais crenças limitantes, tá?
provavelmente vai aumentando e não for cuidado. Então, cuida hoje, pensa nisso hoje, tá certo? Então, vamos lá. Gente, essa crise de ansiedade tá muito forte aqui. Não sei como é que eu posso fazer para ajudar vocês agora em 10 minutos. Enfim, vocês me deixam preocupadas. Eu quero ajudar vocês aqui por uma live, não é? Mas, ó, o pessoal que está escrevendo no curso vai ganhar uma palestra extra de ferramentas, tá? Gente, a forma como eu achei para ajudar vocês. Ó, como foi que eu criei esse Instagram aqui e o grupo Gotas de Cura? Gente, eu criei pelo pessoal que está na minha lista de espera. Eu tenho muita gente esperando 1 hora para ser atendido comigo no consultório. Então, como eu não estou dando conta, né? Eu falei lá eu tenho toda uma organização de dia, de horário. Então, toda vez que alguém sobe na lista de espera, eu fico muito feliz. Mas eu fico preocupada pelo pessoal que está esperando. Então, eu criei esse canal aqui para ajudar o pessoal da lista de espera e criei o Gotas de Cura. E isso cresceu. Até quem não está na lista de espera está sendo beneficiado. Isso é bom. Mas, ó, o pessoal que não está na lista de espera, mas quer fazer o curso e aprofundar, pode fazer, né? O link está na bio. Gente, hoje de 00:30 as inscrições vão se encerrar. Quem tem problema com a procrastinação aí, bota a procrastinação para correr e começa 2020 diferente. Vamos aprender a lidar com essas crises, tá bom? O curso vai estar disponível, tá? O link na bio. São mais de 20 aulas e você pode fazer onde você quiser, na sua casa, pelo celular. Você pode seguir o cronograma com a turma, você pode fazer no seu tempo. Você tem 1 ano para encerrar, o que você poderia encerrar em apenas 60 dias, 50 dias, até em 1 mês, se você quiser encerrar as aulas em 1 mês. Então, lá no curso, vocês vão receber uma palestra extra de ferramentas. Ai, gente, vai ser maravilhoso. Não vou falar muito, não. Eu tô feliz de ver algumas pessoas aqui que se inscreveram no curso, que já estão na turma. Em janeiro a gente começa com tudo, beleza? Vamos embora. O que mais, minha gente? A crise de ansiedade tem a ver com a mania de perseguição? Não. A mania de perseguição tem mais a ver com a crise psicótica, tá? E olha, se você tem crise psicótica, tudo bem. Não se desespera, tem tratamento. Tem pessoas que têm uma mania de perseguição e não tem crise psicótica. Tem uma crença de perseguição, tem um pensamento de perseguição. E isso a gente só vai saber no atendimento. Pela live não tem como saber se é uma mania de perseguição psicótica ou se é realmente uma mania de perseguição, um pensamento obsessivo, tá bom? Vamos lá. Então, deixa só para você não ficar preocupada. Nem toda mania de perseguição é psicótica, tá bom? Vamos lá. Obrigada, você é 10. Obrigada por você enriquecer nossa live aqui. Quando eu tenho ansiedade, chupo gelo. Gente, olha uma dica boa. Vai que funcione com vocês também. Ela chupa um gelo e funciona pra ela. Gente, se funciona pra ela, tá valendo. Elia, mas é gelo. Funciona pra ela, tá valendo. Vamos embora. Se você dormir, se acordar tremendo e chorando do nada, isso é ansiedade ou é psicótico? Olha só. GK Ferro trouxe uma polêmica aqui. GK, depois fala teu nome aqui pra gente. Pra eu parar de te chamar de GK. Da questão do psicótico, né? Vamos lá. Uma pessoa psicótica pode também dormir e acordar chorando. Ela é uma pessoa normal, minha gente. Só tem um funcionamento diferente, tá bom? A Adriana fez uma pergunta em cima. Eu vou voltar, viu, Adriana? Já sumiu aqui pra mim. Eu vou baixar pra achar sua pergunta. Obrigada, viu, Adriana, por me ajudar. Então, eu não sei se é psicótico ou não. Mas na crise de ansiedade acontece muito isso. A pessoa dorme, tem pensamentos ansiosos, acorda chorando, tem um pesadelo, nem lembra o que sonhou, já acorda no choro. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela psicótica ou só ansiosa. Não se preocupe, tá? Não é porque você acordou chorando que você já está tendo uma crise psicótica, não. Vamos pensar de uma forma positiva. Deixa eu procurar aqui a pergunta de Adriana, minha gente. Achei. Teve algum trauma na infância, como rejeição e abuso? Será que essas crises poderiam ter afetado o meu lado financeiro? Sim.
Isso foi uma ótima pergunta, meu Deus. Que horas são, hein? Gente, eu tenho 8 minutos. O que é que vocês fazem comigo? Toda live eu chego aqui dizendo, hoje nós vamos fazer 40 minutos de live. Meia hora no máximo. E a hora passa assim, ó, é maravilhoso estar com vocês. Veja o tema top que a Adriana tá me levantando. Adriana, no curso, você que é minha aluna exemplar, que já está inscrita no curso, me lembre pra gente fazer um momentinho desse, que aqui pela live não tem condições não. Gente, traumas podem sim atrapalhar a vida financeira, a organização em casa, a organização financeira. O dinheiro tem um significado emocional. Você sabia disso? Por isso que nós psicólogos negociamos os valores pessoalmente, porque o dinheiro ele tem um valor psicológico e ter dificuldade de lidar com o dinheiro fala algumas questões emocionais. Sim, Adriana, a sua resposta é sim e você está num nível excelentíssimo e eu fico muito orgulhosa por você, viu? Tá crescendo a cada live, você sai com coisas novas e, meu Deus, vocês enriquecem muito a nossa live. Alguém fez mais perguntas e eu não respondi? Gente, a gente só tem 4 minutos, eu acho. Não, 4 não, 7 minutos. Deixa eu subir. Uau, eu faço um texto aqui, eu não consigo ler porque é maravilhoso responder as perguntas de vocês. Aqui. Tenho um coração. Eu não sei, tomo medicamento, deve ser ansiedade, talvez. Tomo medicamento, mesmo assim meus pensamentos são negativos. Sofro antes de acontecer as coisas. O que tá faltando para fazer terapia, gente? Passou muito tempo com esse pensamento negativo, pensamento obsessivo, não cuidou. Por quê? Vamos cuidar, vamos procurar alguma coisa que traga benefício. Olha, vou fazer uma terapia, vou fazer um curso de treinamento emocional, né? E, enfim, mas precisa cuidar, minha gente. Não tenham prazer no sofrimento, por favor. Vamos lá, sofre antes de acontecer as coisas. Não dá pra fazer aqui pela live, tem que buscar ajuda, tá bom? Jéssica, deixa eu procurar aqui o nome dela, acho que é Jéssica Carla. Deixa eu ver. Jéssica Carla. Jéssica Carla, você é um ótimo profissional, ele ajuda muita gente. Vocês também enriquecem muito a minha live. E é muito bom falar com vocês, tá? Não, é Geralda Carla, gente. Desculpa, não é Jéssica, não, é Geralda. Vamos lá. Minha net tá caindo muito, que pena, Célia. Depois você rever, eu vou deixar disponível, vou postar no YouTube, tá? Acho que precisamos fazer algo que distrai a mente, cozinhar, costurar, tudo que fizer a mente parar e pensar no assunto um pouco. Isso é bom. Simara, você falou uma coisa muito legal agora. Vamos dividir. Isso é bom e é ruim. Por quê? Isso é bom no momento, mas depois não esquece de trabalhar isso. Se a gente for deixando tudo embaixo do tapete, em algum momento isso vai voltar. E aí pode voltar com o outro, e aí vai acumulando e bum, vem um tsunami. Mas na hora da crise, isso é um ótimo mecanismo de defesa, tá? É ótimo. Você tá muito bem, viu? Tô vendo aí, lembrando de coisas boas, procurando preencher a mente, fazer alguma atividade manual. Você tá desenvolvendo estratégias muito boas. Quero você no meu curso, quero o seu depoimento, quero você crescendo, enriquecendo a gente lá. Vamos embora. Que mais, minha gente? Olá, Fátima, seja bem-vinda. Que legal ter você aqui. Muito bom, pessoal de psicologia estando aqui com a gente. Fico muito feliz, tá? Ver vocês crescendo. Obrigada, Elia. Amo ouvir você. Tu me acalma. Teu cérebro, Célia, já associou a minha voz a te acalmar. Fico feliz, me sinto honrada por isso. Hoje pude te acompanhar. Que bom, Fátima, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Ele, Heitor, te ama, está vendo você agora. E disse que a amiga dele está aqui. Que legal, gente. Se as crianças gostam, as crianças vão no consultório, me chamam para sair, para tomar lanche. Eu fico dizendo, olha, quando vocês crescerem, viu, que forem famosos, lembrem-se de mim, tá bom? Gente, vamos ficar por aqui, senão eu me empolgo, que eu amo falar, eu amo dar aula, e vocês vão me instigando e isso vai ficando mais emocionante ainda. Vamos ficar por aqui? Eu esqueci de falar alguma crise? Me digam aí.
Manda um abraço pra Heitor, Aline. Diz a ele que eu tô mandando um beijo, que ele é muito especial. Eu gosto muito dele também. Falei muito e nem bebi água. E aí, gente, mais dúvida? Olha só, o que eu quero dizer pra vocês? O ano 2020 é um ano, eu já determinei pra mim, um ano de vencer as crises, porque as crises vão vir em 2020. Ou vocês acham que não vai ter crise em 2020? Vai vir crise sim em 2020. 2020 é um ano de vencer as crises, superá-las e ainda crescer com elas. Sabe a crise que bota todo mundo para baixo? Eu vou usar as crises em 2020 para fazer dela trampolim para o meu crescimento financeiro, emocional e espiritual. Eu quero desafiar você a fazer isso. E esse curso que eu estou fazendo, eu também estou reciclando tudo. Eu estou fazendo ele também para mim. Então eu estou dando o meu melhor nesse curso. Então se você ainda não se inscreveu no curso, só tem até meia-noite. Ó, já vai dar 10 horas. Só tem mais 2 horinhas para você se inscrever. A link tá na bio. Se você não sabe onde é a bio, vem no meu Instagram, no meu WhatsApp. Todo mundo sabe meu WhatsApp, pode falar por ali. Eu demoro a responder, mas em algum momento eu respondo. Mas sobre o curso, bota assim, ele é sobre o curso. Eu tenho que responder logo, porque vai encerrar de meia-noite, tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês. Tamo junto. Essa é a última live do ano. A gente volta a se ver em janeiro. A gente vai se falando. Quem tá de férias aí, aproveita. E vamos descansar, mas não esquece de cuidar da saúde mental, tá bom? Um monte de flores aqui. Ai, como eu amo receber flores. Mesmo que seja de desenho. Coração top. Sejam todos bem-vindos. Palminhas. Tô nessa, poção dobrada. Vamos embora, Adriana. Vamos embora conquistar. Gente, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira. Aproveita aí as festas de ano novo. E vamos pensar em coisas boas para o ano 2019 e vamos cumprir o que a gente pensar, tá bom? Tem um final de ano, como é, Célia, cheio de novidades. Oba! Um ano cheio de coisas boas, é o que eu quero também. Boa noite, Yuri. Fica com Deus também. Coisa boa ter você por aqui. Gente, fica com Deus. Eu quero um ano de resiliência. E estamos juntos. O que vocês precisarem, pergunta aí. O Instagram vai me derrubar em 20, 19, 18. Tchau, gente. Até a próxima.